reflexão dentro da Bíblia, tá certo? Peguei esse desafio de trazer mensagens dentro de um livro da Bíblia, e nós estamos dentro do livro de Jonas. Já falei sobre Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 2, e hoje nós vamos para Jonas capítulo 3, que é o penúltimo capítulo do livro de Jonas. Domingo que vem eu estou encerrando a minha mensagem, o ensinamento, a reflexão do livro de Jonas, capítulo 4, domingo que vem. Mas hoje nós vamos nos deter em Jonas, capítulo 3. Antes disso, eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e nós fazermos uma oração ao Senhor, antes da gente fazer a leitura do texto sagrado de Jonas 3. Senhor Jesus, é tão bom estar na tua presença, tão maravilhoso contemplar, mesmo que de forma ainda tão embaçada, a tua face. Digo isso porque ver claramente viram os teus discípulos. Queria ver muito a tua face, quero ver muito a ação do Senhor. Abençoe este culto, abençoe as pessoas que vieram a este culto, abençoe para que esta palavra possa fazer uma mudança dentro do nosso interior, porque é por isso que eu te oro, é por isso que eu te peço, que essa palavra mude o nosso interior. Jonas capítulo 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será submergida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamavam o jejum. E vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano e saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dele lhes faria, e não o fez. O tema da minha mensagem é assim, é isso: o Deus que dá uma nova chance. Amém? Vamos repetir todos nós? O Deus que dá uma nova chance. Aí, diante desse tema, eu desenvolvi um pensamento, lendo, meditando e aprofundando no texto, fazendo uma leitura devocional, fazendo um pequeno debate aqui na igreja, porque nós estamos no desafio de tanto ler o livro de Jonas, como também estudá-lo, como também trazer mensagens em cima desse livro. Então eu desenvolvi o texto dizendo assim, mas preste atenção: quando o homem, qualquer que seja, se arrepende, Deus fala com ele segunda vez. Porque desde que o homem nasce, Deus procura falar com ele, até que este mesmo, ouvindo, não dê ouvidos. Porém,
quando este homem arrepende-se, Deus lhe dá uma segunda chance, ou seja, enquanto estivermos vivos, o Senhor sempre nos dará uma nova chance. Chance esta que não pode ser desperdiçada, pois, mesmo que Deus lhe dê novas chances, a nova chance nunca será como a primeira, pois a vida, através de Deus, nos dá chances, mas não garante que tudo será como antes. Então, a chance, ela pode ser desperdiçada. E também a chance, ela pode, além de ser desperdiçada, ela tendo uma nova chance, as coisas podem não ser as mesmas como antes. Lembre-se disso. Muitas vezes nem tudo será como antes, pode ser melhor ou pode ser pior. Tá? Então, número 1, Deus dá uma nova chance a Jonas. É o que nós podemos ver aí. Quando é que Deus dá uma nova chance a Jonas? Quando nós vimos ali esse profeta rebelde do capítulo 1, e nós vimos a tragédia e o que ele passou no capítulo 2 também, tá certo? Aí quando nós vamos para o capítulo 3, nós percebemos que diante da desobediência, da tragédia que aconteceu com ele, no capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos que Jonas, no capítulo 3, é demonstrado que Deus fala com ele segunda vez, ou seja, dando a ele uma segunda chance. Porque Deus fala com Jonas primeira vez no capítulo 1, verso 1, de Jonas, capítulo 1, verso 1. Deus fala com ele a primeira vez. Daí esse homem resolve desobedecer, esse homem resolve fazer o que quer, não dando ouvidos à palavra de Deus, foge de Deus. Aí esse homem, quando passa por um momento de problema dentro da barriga do peixe, ele se arrepende parcialmente, eu digo parcialmente porque no capítulo 4 de domingo você vai ver as surpresas que esse homem nos dá. É uma coisa impressionante, é uma surpresa. Eu digo que parcialmente esse homem queria dentro da barriga do peixe apenas um livramento, e não era esse o objetivo de Deus para com Jonas, era outro. E aí nós vemos no capítulo 3 ele cumprindo a missão, né? E Deus falando com ele segunda vez. E aí vem o número 1. Aí o que é que diz aí? Número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, verso 1 e verso 2, pode observar. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, né? Aí o que é que ele disse? Isso é Deus falando com Jonas pela segunda vez, dando-lhe uma segunda chance, certo? Demonstrando essa segunda chance para Jonas. E Deus fala: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu lhe disse. Ou seja, quando alguém resolve não fazer o que Deus quer, e o que é fazer o que Deus quer? Fazer o que Deus quer é fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Fazer o que a Bíblia diz que é para fazer, ou seja, porém, eu quero dizer o seguinte: não é fazer coisas fanáticas que a religião diz. Não é dogmas de religião. É o que a Bíblia diz. Por exemplo, um exemplo disso: amar o próximo. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Generosidade. A Bíblia diz que nós devemos ser generosos. A Bíblia diz que nós devemos perdoar e pedir perdão. A Bíblia diz um monte de coisas que nós devemos ter santidade. A Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas que nós devemos, antes de julgar, nos ver primeiro, nos enxergar, fazer uma autoanálise de nós mesmos antes de fazer qualquer julgamento de qualquer pessoa. Então, a Bíblia fala um monte de coisa que a gente deve fazer. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou afirmando aqui categoricamente que Deus está nos dizendo que devemos fazer o que Deus está dizendo. Por isso que Jonas está tendo uma segunda chance.
Senhor, diz o versículo, a Jonas dizendo, ou seja, segunda vez veio o que a Jonas? A palavra do Senhor, ou seja, dirigiu-se o Senhor a Jonas, segunda vez. Então eu pergunto para você, quantas vezes neste ano que passou de 2011, ou quantas vezes nesse começo de ano de 2012, Deus se virou para você, Deus falou com você diretamente. Como é que Deus fala? Pela sua Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É assim que Deus fala. Às vezes, nós queremos que Deus faça um montante de coisas por nós. Nós fazemos planos disso, planos daquilo, planos daquilo outro, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Ou seja, a palavra. Lê a palavra e vê o que é que Deus está querendo para mim e para você. Esse é o nosso problema. Nosso grande problema está aí. É que nós não paramos para ver e ouvir o que Deus tem. Aí aqui o texto está dizendo, e o Senhor voltou-se para Jonas com a sua palavra, segunda vez. Se você não ouviu a palavra de Deus ainda, se Deus não falou com você ainda, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, ou se você é aquela pessoa que Deus só falou com você no dia da sua conversão, tem alguma coisa errada aí. Deus tem que falar com a gente diariamente. Deus tem que falar com a gente no discernimento. Numa coisa que estamos vendo, numa coisa que estamos comendo, experimentando, numa coisa que nós estamos planejando, se achamos que é certo ou se é errado, nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. E aí Deus foi diretamente com Jonas, mandando fazer o que? Olha, se levante. Levanta-te, Jonas, porque eu te tirei daquela situação para que você se levante do seu lugar e faça aquilo que eu te mandei fazer. Número 2, levante-se, Jonas, segundo a palavra do Senhor. Existe uma coisa bem diferente entre o levantar sozinho e o levantar pela palavra de Deus. Olha uma coisa bem diferente, né? No verso 3, né? O que diz o verso 3? Olha só. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então uma coisa é eu, é você, é nós, é qualquer pessoa neste mundo levantar-se segundo os seus conceitos, seus propósitos, seus planos, sua vontade, suas emoções, seus sentimentos. Outra coisa é levantar-se segundo a palavra do Senhor. Ou seja, levantar-se segundo a palavra do Senhor quer dizer levantar-se para fazer a vontade de Deus. Aí me vem a pergunta: você está fazendo, está se levantando segundo a vontade de Deus? Deus é soberano na sua vida. Deus é absoluto em você. Deus lhe diz aonde você deve chegar. Você pergunta a Deus o que deve fazer. Você tem discernimento dentro da Bíblia para fazer o que Deus quer. Você está dentro dos planos e projetos de Deus que já estão traçados desde a eternidade. Você sabe disso? Deus tem um plano eterno para a humanidade. Uns para o inferno, outros para o céu. Mas Deus tem um plano. Um plano salvador para salvar a humanidade. Você está dentro desses planos. Se você não estiver dentro desses planos, você está com graves problemas, certo? De fabricação. Porque tem muito crente que está com problema de fabricação. Tem gente que está recebendo um evangelho aí que a fabricação está meio esquisita. Tem gente que recebe um evangelho que ele fica assim: ah não, eu tenho que tratar primeiro isso da minha vida, eu tenho que tratar aquele trauma, eu tenho que tratar. Opa! A Bíblia é clara, Jesus disse: está consumado. Por que não assumimos a posse do que Jesus disse, que está tudo consumado? Entenderam?
Aí tem pessoas que estão dando, não, primeiro deixa eu resolver isso aqui na minha vida. O que foi que Jesus disse para aquelas pessoas que Jesus convidou para serem seus discípulos? E eles disseram, não, mestre, deixa eu enterrar os meus parentes. Aí Jesus disse o que para eles? Deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Então nós temos que ter um certo cuidado, porque nós temos que estar dentro do plano de Deus. Aí eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale bem alto com ela assim dizendo: você está dentro do plano de Deus? Responda. Sim ou não? Você está dentro do plano de Deus? Dentro dos planos de Deus, sim ou não? Se não, diga assim para ela: levanta-se! Levante-se, Jonas! É isso que Deus disse para Jonas: levanta, Jonas! Jonas, toma vergonha dessa cara, Jonas! Cria vergonha dessa cara e se levanta! Que negócio é esse? Tem misericórdia, tem compaixão. Olha para mim, Jonas, eu tenho compaixão. Por que você não absorve isso? Hoje na escola bíblica dominical nós estávamos debatendo isso. A falta de compaixão e misericórdia de Jonas. Jonas tinha tudo, menos essas duas coisas que Deus tem. Jonas queria que Deus fosse como ele. Jonas queria que Jonas ficou no alto da montanha. Nós estávamos debatendo o livro dele. Jonas estava no alto da montanha depois de ter pregado para o povo de Nínive. Jonas estava esperando o povo ser destruído. Aí o que acontece? Jonas estava com qual sentimento ali? Quero que Deus seja como eu. Espero que essa galera seja destruída. É isso que Jonas quer, que o povo seja destruído. O sentimento, tem muita gente fazendo a obra de Deus com o sentimento do povo ser destruído. Tem gente que não diz com palavras, mas está dizendo assim com ações, que o povo se exploda, se dane. Que triste isso. Tem outros que estão fazendo a obra por dinheiro e dizendo que não está mentindo. Levanta-se. Né? 3. Daí quando Jonas se levanta, o que é que Deus mandou Jonas se levantar? Para quê? Começa, Jonas, e prega a palavra. Começa, Jonas. Vamos lá. Levanta-se, Jonas. Começa e prega a palavra. É isso que Deus está dizendo para Jonas. Levanta do teu lugar, Jonas, começa e prega a palavra. Prega a palavra, Jonas. Vai pregar a palavra para as pessoas. Para de estar esperando que as pessoas estejam vindo com as portas abertas do prédio, esperando que as pessoas sentem para ouvir. Levanta do teu lugar e prega a palavra de Deus. Ah, não. Fulano de tal é que tem jeito para pregar. Todos que são de Cristo têm que pregar o Evangelho. Levanta e prega. Vamos lá, Jonas, vai lá, prega. Pode ser que nós estejamos com o sentimento meio de Jonas, sabe por quê? Será que se eu pregar o povo vai querer alguma coisa mesmo? Talvez nós estejamos assim, infelizmente. Será que vai acontecer alguma coisa, meu Deus? Já faz tanto tempo que eu evangelizo aqui e não acontece nada. Tem que fazer igual a Jonas, levantar e pregar o Evangelho do Senhor. Só isso. Aqui não tem Salvador nenhum, não. Salvador é Jesus Cristo. Nós somos os semeadores. Nós temos que semear a palavra do Senhor e deixar que o Espírito de Deus faça a sua obra redentora, salvadora em Cristo Jesus. É isso que ele faz, é isso só. Nosso negócio é só fazer a nossa parte. Semear. Semeia. A Bíblia diz: aquele que semeia pouco ceifará. Quem semeia muito colherá. Meu irmão, quando chegar a época, quando chegar o tempo da colheita, se prepare, meu irmão. Você já está preparado para a colheita? Se você não estiver preparado para a colheita, daquilo que você está semeando, você não vai colher. Nós temos que ir para o evangelismo, nós temos que pregar o evangelho às pessoas
esperando, sabe o quê? Que é o dia da colheita. Será que é hoje o dia da colheita? Naquela expectativa, entendeu? Naquele amor. É hoje, será que é hoje o dia da colheita? Eu já semeei tanto, pode ser que seja hoje. Jonas não tinha essa expectativa. A expectativa de Jonas é o seguinte: eu vou pregar, vou sair fora da cidade e vou esperar a destruição. Sentimento nazista, sabe? Sentimento nazista. Vou semear e quero ver o que é que vai acontecer. Eu espero que aconteça uma bomba atômica aqui, como destruiu Hiroshima e Nagasaki. Fique só o pó e eu vou assistir de camarote. É esse o sentimento de Jonas. É esse o sentimento de Jonas. E não é esse o sentimento de Deus. O sentimento de Deus é o seguinte: olha para a pessoa errada, enquanto as pessoas estão dizendo não tem jeito, que é o perfil do povo de Nínive, que tem muita gente que olha para as pessoas como Jonas olha para o povo de Nínive. Esse povo não tem jeito, esse povo merece morrer, esse povo merece ser destruído, esse povo merece um castigo. Enquanto Deus está dizendo assim, não. Na hora que for pregar a palavra mesmo, o Evangelho de Cristo, o amor ao próximo, sabe? O cuidar do próximo. Né? A gente canta muito, né? Músicas assim, cuida de mim, tudo muito pessoal, não é verdade? Né? Mas como é que a gente quer que Deus cuide de nós se a gente não cuida do nosso próximo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Diga assim para ela: como é que você quer que Deus cuide de você se você é egoísta e não cuida do seu próximo? Não é verdade? É isso que Jonas é. É isso que Jonas é, infelizmente. Ponto 2. Uma ação, mesmo sem vontade, atrai reação cheia de arrependimento. Vamos repetir aqui para os olhos, vamos lá? Uma ação, mesmo sem vontade, atrai reação cheia de arrependimento. Jonas não estava com vontade nenhuma de pregar para aquele povo. Se Deus dissesse assim: Jonas, vai lá e prega para aquela tribo da tua nação, Jonas ia pipocando de alegria. Entendeu? Tem gente que para pregar para crente faz uma festa. Mas quando diz assim, vai lá no Nordeste, no interior do Nordeste, faz lá assim, ó, na boca, desse Senhor é de Deus. Vai pregar lá naquela favela. Aí o camarada trouxe a cara assim, não sei, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos bens. Um jovem rico, né? Mestre, o que é que eu faço para te seguir, mestre? Aí Jesus disse: como é que você vê os mandamentos? Eu amo meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, eu amo, tal. Aí Jesus, quando ele olhou para ele assim, disse assim: larga tudo que tu tens e segue. A Bíblia diz que o jovem rico olhou para tudo que ele tinha e não quis saber. Entristeceu-se. Muita gente que está nas grandes cidades, para você que está nas grandes cidades, pessoas que estão nas metrópoles, que não quer largar o empresariado. Você que diz que é crente, não quer largar o empresariado, não quer largar o seu comércio, o seu bom emprego e pregar o Evangelho para as pessoas. Estamos vivendo as últimas coisas, gente, os últimos dias. Não posso dizer data nem época, mas estamos vivendo tempos difíceis. Tudo está se cumprindo muito rápido. Muito rápido. Então eu quero dizer para você que Deus está contando conosco para pregar o Evangelho. Mesmo sem vontade, Jonas foi lá. Mesmo sem querer salvar aquele povo cruel para a sua nação, Jonas pregou para aquele povo. Olha só, número 1, os ninivitas tiveram uma reação pela ação sem vontade de Jonas. Mesmo assim, eles creram em Deus. Verso 5. Olha só, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamavam um jejum e vestiram-se de panos de saco. Jonas sem vontade, sem querer que aquele povo fosse salvo, Jonas foi lá, pregou. Quando eles saíram, a reação foi o quê? Arrependimento. Aquele povo arrependeu-se. Povo cruel, povo prostituído, povo que tinha relação, perfil
Sodoma e Gomorra, o povo de Nínive. Ao contrário de Sodoma e de Gomorra, que foram anjos lá, e Sodoma e Gomorra não se arrependeu. Nínive se arrependeu com um homem pecador como Jonas, sem vontade, sem amor ao próximo, um coração doente, nazista, maldoso, cruel, pregou e o povo se arrependeu. 2. Mesmo Jonas não tendo uma ação motivada pelo amor ao próximo, a palavra chega até as autoridades, até o rei de Nínive. Jonas não imaginava o que é que Deus estava fazendo, meus irmãos, meus amados. Jonas não imaginava o que Deus estava preparando, o que Deus estava fazendo ali. Jonas não tinha um coração de salvar pessoas, como Deus tem. O rei de Nínive também se arrepende. A autoridade mais forte de Nínive alcança o arrependimento, se quebranta diante do Senhor, enquanto Jonas não se quebranta pelo amor ao próximo. 3. O rei de Nínive, espelho de sua nação, exemplo de arrependimento. Vocês já observaram isso? O que é que o texto diz? Verso 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono, a maior autoridade de Nínive, e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. O maior exemplo da nação ninivita, a maior autoridade de Nínive, se arrepende dos seus pecados. E faz o quê? Qual é a ação dele? Nós precisamos do perdão desse Deus que esse homem deu para nós. Porque olha só o que é que esse homem, o que é que o Deus dele está fazendo. Porque sabe por que, gente? Tem uma plena convicção. O rei de Nínive conhecia o Deus de Jonas, sabe como? Não é o conhecer de ter intimidade, não. Não é o conhecer Salvador, não. Não é o conhecer de viver para Deus, não. É o conhecer de saber as histórias grandiosas, famosas, maravilhosas do Deus de Jonas, do Deus de Israel. Como foi que Deus livrou Moisés e a nação de Israel da mão de Faraó? Como foi que Deus fez com Gideão? Como foi que Deus fez com o rei Davi? Esse homem, ele sabe. Por isso que esse homem cai na real. Olha, quando esse Deus fala, as coisas acontecem. Vamos se arrepender. Nação ninivita, se arrepende, porque o Deus de Israel é contra nós. Coisa triste é Deus ser contra nós. E eu vejo no texto que Deus é contra Jonas, porque Jonas está fazendo uma coisa forçada, está fazendo uma coisa como se fosse, é mais ou menos assim, aquela pessoa que trabalha e vai no trabalho sem amor ao trabalho, mas só trabalha pelo salário, porque tem que sobreviver, mas não tem amor para aquilo. É mais ou menos isso que Jonas é, infelizmente. E como tem irmãos, e como tem gente que está na igreja, e como tem pessoas que fazem a obra por isso, com esse sentimento, de qualquer jeito. Ah, porque não tem outro, então eu faço. Não é isso que Deus quer. O rei de Nínive, 4. O rei de Nínive, exemplo de arrependimento, mais ação de temor, igual a decreto em busca do perdão de Deus. Vamos repetir aqui, esse número 4. O rei de Nínive, exemplo de arrependimento, mais ação de temor, igual a decreto em busca do perdão de Deus. É isso que eu vejo. O homem tem é um exemplo de arrependimento. Olha, estou arrependido, vamos nação, vamos se arrepender, nós vamos ser destruídos. Foi dado só 40 dias para nós. Aí o que é que diz? Ele começa a ter também um sentimento de temor, porque ele sabe o que é que vem sobre ele, a destruição. Porque quem é que pode? Os ninivitas
guerrear com qualquer nação da sua época, mas ele não podia guerrear contra o Deus Todo-Poderoso, soberano Deus. Então esse homem bate um temor nele, nós vamos ser destruídos. Como é que nós não podemos guerrear com ele? Nós não podemos nos defender desse Deus, ele é poderoso demais. E quem é que pode contra o Deus, o Criador dos céus e da terra? Ninguém pode contra Deus. E esse homem cai na real e se arrepende. Esse homem teme a Deus. Esse homem cai na real. Esse homem teme. E aí, a junção de arrependimento e temor vem o decreto de buscar incessantemente o perdão do Deus Todo-Poderoso. Eles começam o decreto dele é em busca do perdão. Eu quero o perdão de Deus. Eu quero o perdão de Deus. Porque se esse Deus não nos perdoar, Ele vai nos destruir. Se Ele não nos perdoar, nós vamos perecer. Se Ele não nos perdoar, nós vamos ser destruídos. Se Ele não nos perdoar, Ele vai acabar com a nossa vida. Aí vem o número 5 aqui, que é a conclusão de tudo que acontece naquela cena. Primeiro, Deus manda levantar Jonas. Jonas sem vontade vai e prega. E Jonas desaparece do país de Nínive, da cidade de Nínive, grande cidade. Ele desaparece, não quer nem saber o resultado da sua pregação. Ele não quer saber o resultado da sua pregação. Aí vem a segunda parte: os ninivitas se arrependem. O rei de Nínive faz um decreto de arrependimento e temor a Deus por causa da destruição que Deus vem fazendo. Aí o que acontece? Vem a segunda parte, número 5. As obras dos ninivitas levam Deus a ficar convencido que estão arrependidos do mal. Vamos repetir? As obras dos ninivitas levam Deus a ficar convencido que estão arrependidos do mal. É o resultado da pregação de Jonas. Ele ouviu isso. Ele estava esperando que o povo fosse destruído, que o povo fosse acabado, fosse esmagado, ficasse aos pedaços, ou não sobrasse nada. Mas o resultado foi aquilo que Deus queria. O resultado era o arrependimento. Deus espera isso. Deus espera daqueles que Ele ama, daqueles que são pecadores, daqueles que estão fora do seu propósito, que estão fora dos seus planos. Deus espera isso, o resultado, o arrependimento. Então arrependa-se em nome de Jesus. Faça igual ao povo de Nínive, se arrependa enquanto é tempo. Nós podemos ver isso hoje, no verso 4. Olha o que diz o verso 4. Por que foi que esse povo foi levado ao arrependimento? Verso 4, olha só. Começou Jonas a entrar pela cidade, de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias em Nínive será subvertida. Vocês lembram? O que é que diz o verso 1, verso 2, verso 3? Deus disse para ele assim: olha Jonas, eu quero te dizer uma coisa. Vai lá ao povo de Nínive e diz para eles assim, que aquela pregação que eu te disse, aquela palavra que eu te disse, vai lá e diz a eles assim. E é essa palavra que Deus mandou dizer para eles: até daqui a 40 dias, Nínive, se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. E Jonas fez isso. E o resultado disso? Verso 10. Vamos para o verso 10? O que é que diz o verso 10? Olha aí. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não fez. Então Deus viu a obra, mesmo pela pregação sem amor de Jonas, mas quando Deus viu o povo de Nínive, o seu rei, se arrepender, o que aconteceu? Deus viu que eles abandonaram o mau caminho. E Deus se arrependeu de fazer o mal contra ele, ou seja, de cumprir a destruição que seria de todo o mundo de Nínive, de toda aquela nação. Deus se arrependeu. Mas como é que é esse arrepender-se? O arrependimento que Deus tem não é igual ao que nós temos. Nós nos arrependemos como pessoas necessitadas do perdão por algum pecado. Deus se arrepende, mas é um arrependimento não nesse sentido que nós temos, é no sentido de mudança de opinião. Entendeu? Deus mudou a opinião que tinha contra Nínive. Deus tinha uma opinião contra Nínive. Deus tinha um projeto destruidor para Nínive.
E aí, quando Deus viu, o que é que faz com que o coração de Deus se amoleça? O que é que faz com que o coração de Deus volte atrás? O que é que faz com que Deus volte a opinião dele para trás? É quando ele vê o arrependimento do povo de uma pessoa. Foi o que fez Deus mudar. E Deus mudou. Deus mudou o seu coração para Nínive. Deus mudou sua motivação para o povo de Nínive. Deus mudou. Deus viu o quebrantamento do rei. Deus viu como é que diz? Deus viu também a atitude, até os animais ficaram sem comer. Atitude de arrependimento. Ou seja, o arrependimento exige mudança de hábito. Não existe ninguém que se arrependa apenas com pensamento. Eu estou tão arrependido daquela noite que eu fiz aquilo. Eu estou tão arrependido daquilo que eu fiz naquele dia, naquela balada. Entendeu? Aí está lá o pessoal lá do parlamento lá. Eu estou tão arrependido. Minha consciência está tão pesada daquele dinheiro do povo que eu roubei. Isso não é arrependimento. Fica só no campo do pensamento. Arrependimento não fica só no campo do pensamento. Arrependimento muda o hábito, as atitudes. Foi o que o rei de Nínive fez, representando a maior autoridade daquela nação. Arrependeu-se, mudou. Foi o que a nação fez quando viu o exemplo do seu rei. Arrependeu-se. Então hoje, minha querida, meus irmãos, meus amados, mude hoje. Enquanto for hoje, arrependa-se. Antes de você fechar os seus olhos hoje, mude. Arrependa-se dos seus pecados. Faça como o povo de Nínive. Mude seu pensamento, mude seus hábitos, mude sua motivação, mude de vida em nome